vou conseguir gravar, tá certo? A partir de agora. Essa partezinha. Então, veja, voltando aqui para o que a gente estava discutindo anteriormente. Eu disse para vocês que existem duas formas de apresentar a tese, já que está gravando, eu vou fazer esse resumo, e existem pelo menos umas 9 ou 10 maneiras, 11, de contextualizar. E eu mostrei que no caderno de vocês tem essas estratégias, e a gente está estudando uma a uma. Hoje, eu quis mostrar para vocês que todos os parágrafos seguem uma mesma estrutura. Tem um repertório, tem uma ponte, tem uma argumentação. Todos os parágrafos, o primeiro, o segundo e o terceiro. O que que importa no repertório? A informação. Então, traga para a parte do repertório aquilo que importa para o tema. Se estamos na ponte, o que é que você tem que fazer na ponte? Precisa exatamente você precisa exatamente aproveitar tudo que está na exposição. Professora, mas não dá para aproveitar tudo. Se não dá, é porque o que você botou não era tão importante. Simples assim. E aí eu vou precisar fazer o que agora? Eu vou precisar ir para o final, para a minha argumentação. E na minha argumentação eu vou fazer o quê? Eu vou dar a minha opinião baseada no que eu expus. E aí eu vou usar as palavras do tema. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Então, o que é que a gente vai fazer? Algumas pessoas estão chegando depois. Então, o que eu quis mostrar aqui foi exatamente o caso do tema do repertório Alzheimer. Às vezes, o tema é muito difícil. E é que você precisa fazer? Você precisa iniciar o texto. E você pode começar com a estratégia de definição, que é muito gostosa. Mas não importa efetivamente qual é o repertório, o que importa é o que você faz com ele. Então, já que Áurea chegou agora e os demais, vou mostrar. Aqui nós temos o tema Impactos na família das pessoas idosas com a doença de Alzheimer. Ela começou como? Simplesmente aqui nós temos, pegar uma caneta, vocês podem ler. Aqui tem única e exclusivamente o quê? A definição. Qual a característica da definição? Você vai definir algo e você vai dizer a fonte. Então, anotem isso aí. A definição do Alzheimer, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o quê? É uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e de relações pessoais. Com base nisso, eu posso dizer que os fatores emocionais e financeiros são os impactos que a família da pessoa idosa sofre? Não, eu não posso vir para a tese sem antes fazer o quê? Tornar o repertório produtivo. E o que é tornar o repertório produtivo? É dizer para que ele serve. Então, por isso que geralmente, para quem chegou depois, a gente começa a definição com nesse sentido, nesse viés. E eu vou dizer por que você trouxe. Então, por que ela trouxe esse aqui? Ela trouxe para dizer que o distúrbio é um tópico de grande relevância à sociedade atual. Tá, por quê? Porque é uma enfermidade que afeta o paciente. Olha para essa definição. Você consegue ver que o paciente é afetado? Consegue. Porque diz aqui que faz o quê? Essa doença provoca o quê? O declínio das funções cognitivas e reduz as capacidades de trabalho e de relações sociais. Então, eu consigo ver que tem produtividade esse repertório, porque está dizendo que o doente é acometido por essas sequelas, certo? Mas o tema é sobre o quê? Impactos nas famílias. Então, até agora só falou da doença de Alzheimer. E de alguma forma falou da pessoa. Não falou da pessoa idosa, mas falou da pessoa. Só que o tema é o quê? Família. Então, depois que eu volto para a citação, eu tenho que fazer o quê? Caminhar para o tema. Aí foi o que a pessoa fez perfeitamente aqui. O que é que ela fez? Mas também a sua família. Então, já falou da doença de Alzheimer, já falou da pessoa com a doença e agora falou da família. Falta falar de quê? Dos impactos. Sim, era melhor ter falado da pessoa idosa, mas não falou. Aqui é um equívoco. Aí ela diz o quê? Mas também a sua família com o desgaste psicológico e com os altos custos de tratamento.
Como assim? Por que afeta o psicológico e os altos custos de tratamento? Ela poderia ter dito só isso e estava ok. Diante disso, é plausível apontar os fatores emocionais e financeiros como alguns dos impactos à família da pessoa idosa com a doença de Alzheimer. Ok, poderia. Mas o que ela fez? Para explicar por que afeta o desgaste psicológico, ela voltou para cá. Ela diz, ó, mas também a sua família com desgaste psicológico, já que terá que lidar com um ente querido com suas funções cognitivas alteradas. Portanto, ela voltou para aqui. Ah, ele também vai ter problema com altos custos do tratamento. Por quê? Tendo em vista que por suas habilidades laborais e sociais terem sido reduzidas, tá aqui, ó, faz necessário apoio interdisciplinar de múltiplos cuidadores. Meus amores, isso é tornar o repertório produtivo. É dizer para que ele veio. Então, a ponte nada mais é do que a tua capacidade de tornar o repertório produtivo. E aí sim, ele vai servir para a argumentação. Deu para entender? Então, vejam só. Nessa página aqui, que tem aqui características das estratégias, definição. Quais são as características? Primeiro, trazer a definição. Segundo, legitimar, dizer a fonte. Terceiro, voltar para a definição para dizer por que você trouxe essa definição. Então, justificar por que você trouxe. Depois, avançar para o tema, para depois vir a argumentação. Então, o tema de 2023 foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. Essa aluna aqui, Isadora, começou assim. É definido como trabalho de cuidado, e sim, a palavra que você vai definir, entre aspas. De acordo com a sociologia, todas as atividades relacionadas ao trabalho doméstico e à assistência de crianças, de idosos e de portadores de limitações. Acabou. Trouxe a definição e trouxe a fonte. Professora, ela tinha lido, era um livro de sociologia? Não, ela trouxe uma definição e ela procurou a área que poderia embasar essa definição na cabeça dela. Podia ser um dicionário? Poderia, mas do jeito que ela botou aí, não dava para ser um dicionário. Então, ela botou a área que poderia trazer essa informação. Assim, você está legitimando. Aí, depois, no entanto, vem um conectivo, né? Apesar, deixa eu só escrever aqui, ó. Apesar de sua significativa importância. Por que é importante? Tá aqui, ó. É um trabalho doméstico, de assistência às crianças, idosos, tal, tal. Tá aqui, voltou. Voltou. Tem que voltar, gente, senão o repertório não é produtivo. Tem que voltar. No entanto, apesar de sua significativa importância, essa atividade, que atividade? O trabalho de cuidado, você tem que voltar para o termo que você definiu. Essa atividade enfrenta severos impasses relacionados ao seu reconhecimento no país. Lembra que o tema é desafios para o enfrentamento da invisibilidade? Acabou de falar de quê? Aí você começa a fatiar o tema e relacionando. Enfrenta severos impasses relacionados ao seu reconhecimento no país, posto que, em decorrência de uma construção histórica patriarcal, as atividades de cuidados são vistas como atribuições naturais do gênero feminino. Já deu conta da outra parte do tema. Sem que haja nenhuma valorização social e governamental. Desafios. Então, no tema, na ponte, você vai dar conta de todo o tema. Dizer o que é que seu repertório tem a ver com todo o tema. E aí você vai por partes. Se o tema é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, e a definição já é trabalho de cuidado, falta falar sobre qual? Enfrentamento, trabalho realizado por mulheres, entende? Então você começa a fatiar o tema e colocar na ponte.
E a tese é o quê? Tua opinião, sempre com conectivo de conclusão, dessa forma, logo, então, assim, dessa maneira, desse modo. E vem com as palavras do tema, dando tua opinião. Aí ela conclui. A argumentação final nada mais é, gente, nada mais é do que simplesmente tua opinião baseada no que você expôs. Então, olha só, quando ela diz isso aqui, ó, galera que tá perdendo a competência 3, presta atenção. Quando ela diz isso aqui, ó, dessa forma, é nítido. Tá nítido aqui que a estigmatizante visão machista presente na sociedade, quando ela diz aqui, ó, bem como a negligência governamental, ela disse aqui, se configuram como alarmantes desafios para enfrentar a invisibilidade. Então, você não bota na argumentação aquilo que você não contextualizou. Professor, no primeiro parágrafo eu faço isso no Enem, não tem problema nenhum. Não tem. No Enem, o primeiro parágrafo não tem. Eu acho uma contradição. Por que uma contradição? Porque eu quero ver se a argumentação é consistente. Ok. Então, você pode até trazer alguma coisa na argumentação sem uma consistência, sem problema. Consciente. Mas você tem que saber que a argumentação ela precisa ser consistente. Então, no segundo e terceiro parágrafo, não cometa esse erro. Eu estou ensinando desde o primeiro para quê? Para você entenda o que é dissertar e o que é argumentar. Eu fui clara? Me digam aí, por favor. Alguém pode me dizer a terceira característica da definição? Não consegui entender, por favor. Caio, primeira característica, você define um termo. Coloca entre aspas. Diz qual é a fonte. Terceiro, você vai agora na ponta dizer por que você trouxe essa definição. Então, você vai justificar, voltar para ela. Bom, trouxe essa informação para quê? Para dizer que ela é importante, esse trabalho é importante. Depois você vai fazer o quê? Relacionar com as partes do tema que ainda não foram mencionadas. E, por fim, você coloca a sua tese. Fui clara? Galera, tranquilo aí? Todo mundo vivo? Todo mundo entendendo? Sol, por que você está fazendo isso? Minha gente, porque eu quero que vocês tenham consciência das estratégias para que assim a gente possa avançar e vocês possam escrever um texto completo, entende? E aí a gente vai fazer isso daqui a... Pronto, isso aqui é o que eu quero que vocês façam. Assistiram as minhas aulas de estratégia? Eu quero que vocês, depois que assistirem as aulas, venham para esse caso aqui. Resposta à pergunta. Como foi? Quais são as características da resposta à pergunta? Sim, geralmente é senso comum. Mas o que importa é saber se toda a tese foi contextualizada, ok? Esse aluno entrou em 1980, com resposta à pergunta. Professora, e alusão histórica? Assiste lá a aula, vai vendo se aquilo que eu ensinei, essa pessoa aqui praticou e vai anotando. É isso que eu quero que vocês façam. Citação, a mesma coisa. Então, vocês assistiram a aula, aí vocês vão verificar se o que eu ensinei foi praticado aqui. E coloca as características, ok? Tranquilo? Então, como tornar o repertório produtivo? Presta atenção. Olha para cá. Olha para cá. Isso é texto de vocês, tá? Trouxe muito texto de vocês. Diz assim, segundo o dicionário Oxford Language, vaidade... Eita. Vaidade... Deveria ter uma coisa aqui. É a valorização que se atribui... Vixe, está com erro. Vaidade, aspas, é a valorização que se atribui à crase, certa, à própria aparência ou a quaisquer qualidades físicas ou intelectuais. Presta atenção. Ela trouxe o quê? Uma definição. Definição de quê, gente? Vaidade. Concorda? Trouxe a fonte? Trouxe a fonte. Para que ela trouxe isso? Leiam. Entretanto, a sociedade brasileira apresenta uma busca excessiva pelo estereótipo perfeito. Até aí, nesse comecinho aí. Existe alguma justificativa por que ela trouxe a definição de vaidade? Alguém pode me dizer?
Tem alguma justificativa? Vamos rápido, que a gente tá naquele tempinho curto aqui no Zoom. Não. Aí eu pergunto, tá produtivo? Não. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, cara, conectivo certo é muito importante. E fazer o que com a definição? Volta para o que você disse antes. Ó, lê aqui. Segundo o dicionário Oxford Language, vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência ou a quaisquer qualidades físicas ou intelectuais. Nesse sentido, cuidar do estético e da forma como se apresenta é uma forma de se valorizar. Eu sei, repetiu, mas vamos lá, foi rápido. Cuidar do estético e da forma como se apresenta é uma maneira de se valorizar. Pergunto a vocês, isso aqui fez sentido? Tem porquê? Justifica por que isso aqui foi dito? Sim. Então esse é o outro passo. Agora vamos lá, vamos ver. Nesse sentido, cuidar do estético e da forma como se apresenta é uma maneira de se valorizar. No entanto, a sociedade brasileira, em nome dessa busca, acaba tendo um comportamento excessivo para alcançar um estereótipo perfeito. Fez sentido agora? Fez sentido agora, Maria Fernanda? Eu olho para Maria Fernanda, né? Os outros não estão com lá. Sim, mudou todo o texto, Ana Luísa está dizendo. Exatamente. Então, pessoas que estão como Áurea, às vezes perdem na competência 3, precisa entender que como é que eu não falho? Eu não falho quando eu vou dizer coisas aqui que foram contextualizadas. Eu não falho quando eu uso o repertório de fato. E aí, eu vou fazer agora a ponte, tá? Vou mostrando como essa pessoa fez. Ela botou assim: nesse sentido, cuidar do estético e da forma como se apresenta é uma maneira de se valorizar. No entanto, a sociedade brasileira, em nome dessa busca, aí começa a entrar no tema. Acaba tendo, gente, não tem esse acento, acaba tendo um comportamento excessivo para alcançar um estereótipo perfeito, desvalorizando o lado social e psicológico do cidadão e recorrendo a cirurgias e a procedimentos estéticos que podem levar muitos cidadãos a ter complicações e a óbito. Ok? A ponte foi ótima. Aí ela fez essa tese. Desse modo, é grande a necessidade de abordar duas grandes problemáticas: a obsessão pela aparência perfeita e o alto índice de erros graves em procedimentos estéticos. Quem me diz aqui se essa tese está ok? Rapidinho. Cadê? Ela não fala de culto, né? Exato! Qual é o tema? Culto à beleza, simples vaidade ou complexa obsessão. Então, eu tenho que fazer o quê? De acordo com o que está exposto, de acordo com o que foi lido aqui. Vocês acham que tá claro? Alguém? Lívia, desliga aí teu áudio, por favor. É que eu tenho uma dúvida, eu só estava esperando a senhora terminar de falar. Tá. Desse modo, quando vocês tiverem, Posso? quando vocês tiverem dúvida, vocês levantam a mão, aí eu, quando eu permitir, vocês perguntam, tá bom? Ah, tá. Desse modo, fica evidente, baseado no que ela disse anteriormente, que o culto à vaidade, ou, desculpa, à beleza, tem sido algo simples ou tem sido obsessivo? Era só isso. Então, toda a contextualização é para chegar a esse fim. E antes que Lívia faça a pergunta, o texto ficaria assim: desse modo, fica claro que a busca pela aparência estética, quando cultuada de forma excessiva, deixa de ser uma simples vaidade e se torna uma complexa obsessão. Então, a definição, gente, é uma estratégia maravilhosa, porque dá para você voltar para ela facinho quando você faz uso produtivo. Então, por que ela trouxe vaidade? Porque ela queria dizer que não está sendo um cuidado simples de valorização, está sendo uma obsessão. Então, façamos por parte. O que eu disse no comecinho da nossa aula foi o quê? Todo parágrafo tem um repertório, tem a ponte e a argumentação.
No repertório, eu vou trazer o quê? A informação que basta para eu aproveitar o que foi exposto. E no final, vou dar minha opinião, sempre voltando para o tema. Pode fazer a pergunta, Lívia. No caso desse exemplo que a senhora colocou, Hum. teria que colocar o tema de forma explícita ou não? Não é Sim, o tema necessário. deve sempre ser de forma explícita. Você pode não colocar as mesmas palavras, mas a ideia do tema sim. O que é que o tema é o quê? Culto à beleza, certo? Então aqui, ó, fica claro que a busca pela aparência estética, quando cultuar de forma excessiva, o tempo está limitado aqui. Quando cultuar de forma excessiva, então a busca, o culto à beleza. Tá vendo? A gente tá vendo que o foco é o culto à beleza. Aí ele diz: não é uma simplicidade, é uma complexa obsessão. Tem que ter as palavras do tema. Principalmente agora no início do curso, eu vou exigir isso de vocês, tá? Eu tenho 10 minutos e depois que eu terminar essa parte, eu vou lá pro Meet, para quem quiser, a gente fazer a atividade final. Cuidados necessários em todas as estratégias. Cuidado com o início da ponte. Você precisa fazer o que primeiro? Conectar. Botar um conectivo. Saber a estratégia é importante, porque se for um filme, você vai dizer, apesar de ficcional, a obra ilustra algo que está acontecendo na sociedade. Se for uma comparação, assim como eu corrigi uns parágrafos hoje, eu fiquei feliz com o que eu vi, mas as pessoas estão errando em quê? Nos conectivos. Maria, eu acho que. Deixa eu ver mais quem eu corrigi. Dos nomes que eu estou tentando lembrar, não lembro agora os nomes, mas eu corrigi. Então, conecte. Coloque um conectivo e volte para o que foi exposto. Por que você trouxe essa alusão histórica? Por que você trouxe esse filme? Por que você trouxe essa definição? Você quer mostrar o quê? Volta. É como se fosse assim, olha, intuitivamente, eu estou trazendo isso, eu disse isso porque eu quero falar isso. E por fim, avance para o tema. Avance para o tema. Qual conectivo usar? Tá ótimo, viu? Esses meus slides hoje. Tá ótimo. Avance para o tema. Então, essa aluna aqui, eu tô com medo do tempo acabar, mas se acabar, a gente encerra isso e vai para o Meet para a gente fazer a atividade. A aluna botou assim, a palavra vaidade, quase igual a da menina anterior. Segundo o dicionário Aurélio, é o cuidado com a aparência pessoal, com o desejo de parecer atraente e bem apresentado, tá? Faltou um paralelismo aqui, eu ia dar essa aula hoje, vai ficar para a aula de reescrita. Nesse sentido, presta atenção, nesse sentido, em que sentido? Que vaidade é o cuidado com a aparência pessoal, com o desejo de parecer atraente e bem apresentado. Na medida em que a busca por embelezamento faz com que as pessoas paguem qualquer preço, incluindo a saúde e até a própria vida, em troca da aparência imposta como perfeita pela sociedade, o culto à beleza deixa de ser apenas um cuidado com a aparência pessoal. Perceba que ela traz a relação com a definição no final. Eu sugeri outra coisa. Eu sugeri a palavra vaidade, segundo o dicionário Aurélio, é o cuidado com a aparência pessoal, com o desejo de parecer atraente e bem apresentado. Nesse sentido, o cuidado com a estética assume um papel importante na vida do indivíduo. Porém, na medida em que a busca por embelezamento faz com que as pessoas paguem qualquer preço, incluindo a saúde e até a própria vida, em troca da aparência imposta como perfeita pela sociedade, que teria que dizer qual é essa essa aparência, vocês às vezes estão deixando de expor. Tem que expor mais. O culto à beleza deixa de ser apenas um cuidado com a aparência pessoal. Assim fica evidente que o culto à beleza não pode ser considerado uma simplicidade, sim uma complexa obsessão. Professora, eu não notei tanta diferença. Eu vou dizer a vocês, se vocês quiserem, se vocês... Eu não disponibilizo os slides, gente, porque realmente, às vezes, eu na minha pressa, termino cometendo um erro ou outro, e aí eu não quero que vocês pensem que isso aqui tá certo. Tem coisas aqui que precisam melhorar. Então, minhas aulas são com os slides, mas eu estou explicando, entende? Por isso que os slides sozinhos não ajudam. O que eu tô querendo dizer com essa aula é, ter o repertório tem que ser produtivo, independente
do repertório. Se é definição, ó, trouxe aqui, uma aluna hoje trouxe, ó, filme, ó, trouxe também aqui definição, trouxe levantamento, mas não vai dar para eu mostrar a vocês isso hoje, agora, nesse exato momento. O que eu quero mostrar é, independentemente do teu repertório, o que importa de fato é, anotem, nem é o repertório, mas é a informação do repertório que tem a ver com o tema. Essa é a primeira coisa. Segundo, o que você faz com esse repertório? Vocês estão deixando de fazer com que o repertório seja produtivo porque não analisam o repertório. Entende? Então, aproveite o que está lá para embasar a sua opinião. Sua opinião, sua argumentação precisa estar embasada. E para a gente testar isso, eu vou pedir para vocês irem no caderno, na plataforma, no caderno, procurar o tema da redação 2023. Eu quero que vocês leiam a proposta, delimite o tema, identifique lá, objetivos do texto motivador 1, o 2, o 3 e tal, faça aquilo que a gente já aprendeu. Porque eu vou ler com vocês, pelo Meet, a redação de Lívia Caliene, para vocês terem uma noção de que aquilo que eu ensinei a vocês, em todas as estratégias, é só o que vocês precisam fazer. Que vocês vão conseguir fazer qualquer texto, defender qualquer tema. Porque para cada tema vocês vão ter repertório. Basta vocês saberem colocar na estratégia certa, conectar direito e fazer com que esse repertório seja produtivo. Tudo bem? Então, eu vou fechando aqui, deixar essa aula gravada, colocar lá no grupo, mas nós vamos lá para o Meet para fazer a atividade de leitura e análise do texto de Lívia Caliene. Combinado? Aguardo vocês lá, vou mandar o link.